Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Estava fazendo uma leitura aqui no livro de Paulo aos Colossenses e me deparei com um verso pequeno, bem pequenininho, que pode passar despercebido às vezes na nossa leitura, mas que diz respeito a um assunto de extrema importância para a nossa reflexão. Vou ler o verso 15 do capítulo 1 de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Muito pequeno, né? Mas a profundidade desse verso não está no tamanho da quantidade de palavras que ele contém. A profundidade desse verso está no sentido que esse verso tenta nos trazer. E o sentido que ele tenta nos trazer é o sentido do conhecimento que nós temos em relação a Deus. Então, se você se pergunta quem é Deus, na verdade, você tem uma reflexão muito maior para fazer em conjunto com essa. Quem não é Deus? A gente pode dizer que Deus não é uma força estranha, como muitos conceituam Deus. Deus não é uma energia cósmica ou qualquer outro tipo de energia. Deus não é nada disso e nem é alguma coisa semelhante a isso. Deus é uma pessoa com suas características e sua natureza divina. E essa natureza divina, essas características a gente precisa conhecer. Em 1 João 4,8, Deus se revela para nós de uma forma muito interessante. Então lá está dito que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se você não ama, jamais você pode dizer que você conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor absoluto. Como podemos conhecer a Deus? Na verdade, devemos abrir nossos corações e deixar que o próprio Deus se faça conhecer a nós, porque Ele já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, como diz Gálatas 1:15. Então, esse é o Deus que nos conhece, e que está sempre atrás de nós, está sempre nos buscando. Agora, se você o quer, é preciso que você o aceite, que você abra seu coração para que Ele possa, através do seu Espírito, entrar na sua vida. Deus tem algumas características e algumas naturezas muito importantes. Deus, por exemplo, é pessoal. Deus é Espírito. Deus é eterno. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é perfeito. É um ser que não se pode tecer qualquer tipo de comentário sobre imperfeição, porque Deus é perfeito. Deus é sábio e a sua sabedoria é infinita. E Ele nos permite, Ele nos dá um pouco de sabedoria se nós pedimos, se nós procuramos, se nós imploramos a Ele um pouco dessa sabedoria. Deus é santo, é inquestionável isso. Deus é a verdade. Em Jeremias 10:10 está lá escrito: Deus é a verdade. Deus é misericórdia, e essa é a característica, a natureza divina mais solicitada dos homens, né? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é a essa natureza divina que nós recorremos. E às vezes nós pedimos mais do que agradecemos. Deus se faz conhecer, mas não se faz ver. Não se conhece Deus visualmente, mas nós conhecemos
algumas das suas características e algumas das suas naturezas através de 3 formas de revelação que Deus faz para nós. Antes de falar sobre essas revelações, era importante a gente dizer que, em primeiro lugar, entender Deus é saber que Ele é trino. Ele é Deus Pai, Criador, Ele é Deus Filho, Redentor, e Ele é o Deus Espírito, nosso Consolador, né? E além dessas 3 características que transformam um Deus uno em trino, ou um Deus trino em uno, também temos que entender que Deus é onipotente, né? Pode tudo que Ele quiser Ele pode. É um Deus onisciente, que sabe de tudo e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Tem um Salmo 138, se não me engano, que fala sobre o conhecimento de Deus. E Deus é onipresente, Deus está em qualquer lugar que nós estejamos ou em qualquer lugar que nós queiramos pedir a Deus, Ele estará lá de forma onipresente. Bom, como Deus se revela? Deus se revela através de 3 formas. A primeira, que é a forma que chamamos de forma natural, é a revelação de Deus através da própria natureza. Quando nós contemplamos um pôr do sol, quando nós contemplamos um nascer do sol, quando nós contemplamos uma flor desabrochar, quando nós contemplamos o homem, o ser humano, de uma forma mais profunda, criado à imagem e semelhança de Deus, nós estamos vendo a revelação de Deus, porque Deus criou tudo isso. Então, a natureza bela e implacável foi criada por Deus, e ela é uma forma de revelação desse Deus magnífico que nos se faz revelar para nós. A outra forma de revelação é através da Bíblia. Lá em Apocalipse 1, nós temos uma passagem que nos dá a dimensão sobre essa realidade. Então, procurando aqui a Apocalipse 1, nós vamos ler o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui nós já vemos 2 formas de revelações sendo informada pela palavra, né? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, a Bíblia, então, é outra forma de revelação de Deus. Deus se faz revelar através da Bíblia, através do seu Espírito e através das pessoas que, iluminadas pelo seu Espírito, escreveram esses livros que revelam a relação de Deus com a humanidade ao longo de mais de 6.000 anos de relacionamento com Deus. Essas são as 3 revelações de Deus, são as 3 formas de revelação de Deus. E quando você entende Deus sobre essas 3 formas de revelação, aí você tem que pensar: por que Deus é o nosso Pai? Em primeiro lugar, porque Ele se preocupa conosco. Isso é fato. Se preocupa conosco, e a gente vê essa revelação ao longo de todo o passado do Antigo Testamento, do presente, do Novo Testamento, porque Ele nos suporta pela sua misericórdia. Porque se não fosse essa misericórdia de Deus, que é infinita, como nós já vimos, o que seria do homem? Não teríamos chegado até aqui, certamente. Porque Ele nos
consola sempre através do seu Espírito. Temos em 2 Coríntios 1:3 a revelação desse consolo de Deus para conosco, porque Ele nos dá aquilo que nos falta, aquilo que sempre nós precisamos. É só pedir e Ele vai lhe dar, né? Pedir e servir-vos-ei. Esse é o Deus que eu queria apresentar para vocês. E vejam como uma reflexão dessa vem de algumas pequenas palavras que estão nessa revelação chamada Bíblia. E se você quiser conhecer um pouco mais desse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é misericordioso, desse Deus que é bondoso e desse Deus que faz você existir, venha ler a palavra, leia a palavra e se aprofunde naquele que é o seu Criador. Fique em paz, Deus abençoe a todos e que Deus possa suscitar na cabeça de vocês a inteligência espiritual suficiente pelos dons do Espírito para que você perceba a necessidade de ler a palavra e principalmente a necessidade de conhecer o seu Deus. Fique com Deus.